Olá, meu nome é Milena, eu estou aqui em Cianorte, no norte do Paraná, e eu estou aqui para mais uma devocional de Oswald Chambers do livro Tudo para Ele. Hoje é dia 9 de junho e o título da nossa devocional de hoje é A Segunda Melhor Coisa a Fazer. O texto que o autor nos sugere está em Lucas 11:10, que diz assim: Se você não recebeu, peça, pois todo o que pede, recebe. Não há nada mais difícil do que pedir. Ansiamos e desejamos, suspiramos e sofremos, mas só quando chegamos ao extremo é que pedimos. O sentimento de carência total faz-nos pedir. Alguma vez você já pediu sentindo a profundeza da sua pobreza moral? Se certifique de que realmente lhe falta sabedoria. Você não consegue confrontar-se com a sua realidade na hora que bem entende. Mas se você sentir que não é realmente espiritual, a segunda melhor coisa a fazer é pedir a Deus o Espírito Santo, com base nas palavras de Jesus Cristo, que está lá em Lucas 11:13, que diz assim: Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? O Espírito Santo é o único que torna real em sua vida tudo o que Jesus fez por você. Pois todo o que pede, recebe. Isso não significa que você não terá certas coisas sem pedir, mas enquanto não chegar a pedir, não receberá pessoalmente de Deus. Esse receber significa entrar no relacionamento de filho de Deus e perceber com apreciação inteligente e moral e com compreensão espiritual que essas coisas vêm de Deus. Se algum de vós necessita de sabedoria, se você percebe que está necessitado, é porque se defrontou com a sua realidade espiritual. Não torne a colocar os antolhos da razão. Há pessoas que dizem: pregue-nos o evangelho simples. Não nos diga que temos que ser santos, porque isso produz em nós um sentimento de triste pobreza, e não é bom sentir-se pobre assim. Pedir significa esmolar. Algumas pessoas são suficientemente pobres para lucrar com a própria pobreza. E alguns de nós são assim também no plano espiritual. Nunca receberemos nada se formos interesseiros, se pedirmos movidos pela cobiça e não pela pobreza. Um pobre não pede movido por nenhuma outra razão que não seja a triste angústia de sua pobreza. Ele não tem vergonha de esmolar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Irmãos, cada frase nessa devocional seria suficiente para a gente ter aqui uma boa conversa, né? De alguns minutos. É difícil tirar um ensinamento, um entendimento só dessas palavras. Porém, eu vou compartilhar aquilo que mais chamou a minha atenção e aquilo que eu também tenho como experiência na minha vida cristã. Ele fala aqui de uma moral, né? De uma pobreza moral. E Oswald, ele nos questiona se nós já percebemos que a nossa própria capacidade moral é insuficiente para alcançar a santidade ou a profundidade espiritual que Deus deseja. E o que eu aprendi aqui sobre a pobreza moral é o reconhecimento de que por mais que tentemos ser bons ou espirituais, por nossos próprios méritos, isso nunca será suficiente para a gente se conectar verdadeiramente com Deus. Será, né? Eu questiono, será que nós já compreendemos que o nosso próprio certo e errado é limitado e que precisamos de algo muito maior do que a nossa própria capacidade moral para sermos transformados?
Será que quando nós caminhamos por aí, né, dizendo, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, a gente percebeu que isso não nos transforma naquilo que o Senhor quer, que é nos parecermos com Jesus? Aqui o texto fala sobre pedirmos o Espírito Santo, baseado nas palavras de Jesus, né, que está lá em Lucas 11:13. Nós necessitamos, somos carentes de termos o Espírito Santo em nós 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Como diz o pastor Carlos. E uma outra coisa é a razão. Ele fala sobre a razão. Eu acredito, irmãos, verdadeiramente que a razão, ela é um dom de Deus, né? O Senhor nos capacitou com razão. Nós precisamos da razão para viver nesse mundo. Nós precisamos de respostas, nós precisamos buscar, né, respostas. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque a razão, ela pode se tornar um obstáculo na nossa vida espiritual quando nós tentamos encaixar essa vastidão dos mistérios de Deus dentro dos nossos esquemas lógicos. Quando o autor fala assim, colocar os antolhos da razão, ele quer dizer que isso é restringir a nossa visão espiritual, apenas aquilo que é lógico, aquilo que é compreensivo. Nós impedimos, isso nos impede de aceitar as verdades espirituais, né? A lógica, ela impede isso. A dificuldade de aceitar pela fé aquilo que a razão não consegue processar ou justificar plenamente. Então, que a gente possa tirar esses obstáculos da nossa vida, né? Que é a razão e a nossa moral. Nós precisamos de algo muito maior, algo inexplicável, para colocar-nos no eixo da santidade. Eu gostaria de orar com vocês, amém? Feche seus olhos. Jesus, hoje pedimos pelo Espírito Santo, baseados nas palavras de Jesus que nós encontramos lá em Lucas 11:13. Nós queremos nos apresentar diante de Ti vazios, para sabermos tudo o que Jesus fez por nós e o que isso significa. Jesus, reconhecemos que o Senhor é e eu não sou, que o Senhor tem e eu não tenho, e que o Senhor pode e eu não posso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.